Fala, torcedor vascaíno, fala, torcedora vascaína. Bem-vindos ao canal Colina 1898. Fala, pessoal, a gente vai começar aqui o pré-jogo do Vasco e Ceará, tá? Válido aí pela quarta rodada do Brasileirão. O que a gente pode perceber aí é que o Carille ele pode ir do inferno ao céu em pouco tempo, né? A gente estava falando aí em rodadas passadas que ele poderia ser demitido, que o cara ia rodar se perdesse contra o Sport, mas ganhando hoje, ele pode chegar na liderança provisória do Campeonato Brasileiro. O que tudo isso significa? Nada, né? A gente sabe que está bem no início do campeonato, mas é sempre bom o Vasco fazer uma gordurinha aí de pontos, para que depois, mais na frente, quando as competições começarem a apertar, os outros clubes tanto saírem das competições quanto o cansaço do próprio time do Vasco, né? Não sabemos quais reforços virão no meio do ano. Então é importante a gente fazer essa gordurinha para não ter um ano complicado aí brigando pela queda, né? Contra a queda. Então é bom o Vasco fazer essa gordurinha. O Vasco vai hoje, a escalação provável, tá? É Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura, Jair, Paier, Garré, Nuno Moreira e Verrete. Tá? O Ceará vai com Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marlon, William Machado e Matheus Bahia, Dieguinho, Lourenço, Matheus Araújo, Ailon, Galeano e Pedro Raul. Né? Oremos para não ter uma lei do ex aí, por favor, né? Pedro Raul que nos encheu de esperança e foi uma grande decepção no Vasco. Tá vindo bem no Ceará, essa é verdade, tá vindo muito bem. Porém, vamos torcer aí para a zaga segurar o Pedro Raul. Né? Público, o Ceará já tem 25 mil ingressos vendidos, eu acho que vai ter um bom público mais tarde, né? Lá na Arena Castelão. Vocês podem acompanhar pelo Premiere ou Sport TV o jogo. Tá? Vai ser televisionado por essas duas opções. É, Cara, se a gente botar no comparativo 1 a 1, Vasco é superior. Vasco é bem superior ao Ceará, tá? Basicamente todas as posições. Eu não vejo aqui alguém do Vasco perdendo para o Ceará, tá? Em posição não vejo. É importante a gente entender como é que vai jogar esse time do Carille agora com o Payet, né? A gente sabe que não tem a mesma intensidade, apesar de ter uma técnica, né? Que a gente não precisa nem comentar, mas ainda assim o Coutinho é um pouco mais intenso que o Payet, até mesmo em retornando à marcação. A gente não sabe como o Payet vai desenvolver e se esse também vai ser o time, né? Eu tentaria arriscar uma outra escalação aqui. Eu, no caso, eu iria com o Ryan, não iria com o Payet inicialmente. Tá? Eu iria com o Garré fazendo a função de reserva do Coutinho nesse momento. Iria com o Ryan lá pela direita, já que o Adson não deve ter condições iniciais, né? E fazer o Garré, para ver o Garré nessa questão de meio campo substituindo o Coutinho. Que eu acho que caso o Vasco não renove com o Payet agora, ele deva fazer essa função. Quando o Coutinho sair, vai entrar o Garré, tá? Ele tem esse jeito mesmo de meia, e eu queria ver essa troca dele, Garré, Nuno Moreira e Piton. Eu acho que seria interessante ver isso. Se ele for com essa mesma formação, né, no caso, o Payet substituindo o Coutinho, eu não sei que substituição ele vai fazer no intervalo, né? Não sei se ele vai tirar, porque o Garré provavelmente também vai cansar, Payet vai cansar, Jair vai cansar. Se for esse time titular, eu acho que é um time titular que vai cansar muito fácil para o segundo tempo. Tudo bem, Jair sai, entra o Paulinho, Jair sai, entra o Cocão, mas ali Garré e Payet, né? Garré sai, entra o Adson. Payet sai, vai entrar quem no lugar do Payet? Eu, enfim, não sei quem entraria para substituir o Payet. Não sei se ele puxaria o Paulinho para essa função, entraria com o Matheus Cocão e deixaria o Payet ali com o Nuno.
E aí colocaria o Ryan fazendo também a mesma função no último jogo contra o Sport, né? Entrando no lugar do Nuno Moreira. A gente realmente não sabe qual vai ser a configuração certinha do Fábio Carille. A minha opinião é essa. Eu não botava o Payet inicialmente para jogar. Eu esperava para botar ele no segundo tempo, mesmo sendo 30 minutos, 40, pode até ser o segundo tempo completo. Mas eu não arriscaria porque a gente não vai ter meia de armação como esses dois podem exercer essa função. A gente vai ter um Garré muito cansado no segundo tempo, Payet nem se fala, então e Jair, né? São três caras que vão cansar, que cansam rápido no meio de campo. Então eu acho arriscado, tá? Eu acho arriscado você começar com esses três. É, tudo bem, o Ceará vai brigar esse ano provavelmente pela manutenção da Série A, não vai brigar por coisas mais altas, porém é um time forte dentro de casa, mesmo o Vasco tendo um retrospecto muito positivo contra o Ceará lá, tá? A última vitória que nós tivemos lá foi em 2020, né? Foi um ano que o Vasco ganha e assume a liderança do Brasileirão. Espero que pare aí nessa coincidência, né? 2020 foi um ano tenebroso para o Vascaíno. Então, eu acho que o cara ele poderia ver essas opções aí, poupar o Payet para o primeiro tempo, botar o Garré nessa função, põe o Ryan na função que ele está mais acostumado lá pela direita. Segundo tempo, o Ryan cansou, a gente, né, ele vai avaliando, mas eu deixaria o Payet mais livre, mais descansado no segundo tempo. Tá? Eu não arriscaria todo mundo no primeiro tempo, porque a gente sabe que o time está cansado rápido. Então, mas enfim, o Carille é o técnico, ele sabe. A gente espera que ele saiba o que seja melhor para o time do Vasco, né? Bom, é isso. O pré-jogo do Vasco é isso. Vamos torcer mais tarde. Uma vitória, 3 pontos. Mais uma vez, ganhando agora, o Carille, né, fica entre aspas aí, né? Vai do inferno ao céu. Assume a liderança do Brasileirão, temporariamente, claro, né? Vão ter outros jogos da rodada. Mas, claro, uma vitória fora de casa contra o Ceará dá um pouco de moral para esse time, para esse elenco, para enfrentar o Flamengo no sábado, né? E a gente esperar coisas melhores contra o Flamengo, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, cara, curte aqui, compartilha, mostra para seus amigos, comenta aqui embaixo qual placar que você acha que vai ser, Vasco e Ceará. No mais, eu fico por aqui, um grande abraço, sempre Vasco.